Wesley, imagino que seja até difícil descrever o que aconteceu nessa tarde aqui na Filadélfia, mas queria falar especificamente sobre o teu jogo, porque a gente sabe que não é fácil participar ali diretamente de um lance que dá um gol para o rival num jogo desse tamanho e depois ter que se reencontrar no jogo como você fez, especialmente no segundo tempo, colocar a cabeça no lugar, entender que ainda tem muita coisa pela frente. Acho que foi uma grande partida tua depois dessa adversidade aí no primeiro tempo. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Primeiramente, boa tarde. Acho que, como eu sempre falei, quando todos vocês, jornalistas, o pessoal da torcida falaram é o melhor lateral do mundo, é o melhor lateral direito do Brasil e não sei o quê. Como eu sempre falo nas minhas entrevistas, vai ter dia que a gente vai errar. E hoje, infelizmente, nunca quero errar, sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente aconteceu uma infelicidade ali. Eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo, pensei em dominar, pensei em rifar a bola. O Neto foi feliz fazendo o gol também. Só que uma coisa que o Danilo me falou é diferente, aí que a gente vê separa os homens do menino, né? Porque o jogador grande é para essas horas, então eu botei minha cabeça no lugar, concentrei, já estava concentrado, mas tive que me concentrar tudo de novo para não prejudicar mais ainda o Flamengo e acho que foi isso. Meus companheiros me apoiaram, todos falaram vamos, porque eles sabem o potencial que eu tenho para poder ajudar e depois disso foi o resultado que teve, não tive participações em gol. Só que a maioria dos duelos lá atrás eu ganhei quase todos, então acho que foi isso. Acho que minha virtude de reviravolta, acho que todos vocês já conhecem. Wesley, ver os brasileiros indo bem, motiva ainda mais, mostra que é possível. Você tem visto os jogos dos outros brasileiros? Sim, vi. Cara, futebol brasileiro, hoje em dia não tem mais nenhum time bobo não. A gente sabe a qualidade dos europeus que eles têm, a gente estudou eles. Acho que todos os times brasileiros que foram jogar contra os times europeus viram, estudaram, sabem a força que os outros times têm. Só que a gente, o Flamengo, sabe a força que a gente tem, os outros times brasileiros também sabem a força que tem. Então, hoje em dia, repito, hoje em dia não tem mais bobo, futebol é jogado e a prova disso foi hoje, foi ontem também. E é isso. Eu queria que você falasse sobre... O Bruno Henrique foi um dos grandes destaques da partida e ele é uma referência para vocês por conta de tudo que viveu no clube. Como é que foi ver de perto esse momento do Bruno Henrique? Claro, vocês sempre muito juntos com ele. Quanto ele foi importante para essa vitória do Flamengo? Cara, o Bruno Henrique, não tem o que falar desse cara, é um cara fenomenal. Na entrada dele, todo mundo conhece ele, a gente sabe que ele vai ajudar o time. Ele e a Arrascaeta são os caras mais vitoriosos aqui do clube, com mais títulos. Então, a gente vê ele se entregando, vê ele correndo, a gente pensa, por que a gente não vai fazer? Eu tenho 4 títulos, o cara tem 14. Por que eu não vou correr? Tem gente que não tem título, tem que correr. E a gente vê ele correndo, ele motiva a gente e o cara tem estrela. Entra, faz o gol dele. Todo mundo se arrepiou, a gente estava conversando isso no vestiário. Mas eu principalmente, mano, tava orando, tava falando, papai, você não vai fazer isso comigo hoje. Na hora que ele fez o segundo gol, nossa, arrepiou, então... Segundo não, primeiro. Primeiro, na hora que ele empatou o jogo, todo mundo me deu assistência depois, todo mundo se arrepiou e saímos para o abraço e é isso, estou muito feliz. Wesley, o seu nome está o tempo inteiro sendo especulado na Europa. Como é que você está lidando com essa questão de ver seu nome o tempo inteiro sendo especulado em clubes europeus? Cara, te falar que essas coisas eu nem vejo. Confesso que eu olho o celular assim, quando aparece uma coisa eu passo na hora, porque meu foco é totalmente aqui no Flamengo. Não tenho por que eu estar focando, querendo ir embora. É meu sonho jogar na Europa, só que hoje minha realidade é Flamengo. Então, o meu sonho está aqui hoje e não penso em nada lá fora. O que acontecer é com meus empresários, com o clube, e meu foco é Flamengo e vai ser sempre Flamengo. Wesley, Falar sobre esse momento aí seu, conflito, o que está acontecendo na sua vida. Boa tarde, eu acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né, porque eu jogava com o adversário no videogame, mas feliz, né, continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. Não, é fruto de muito trabalho, né? Todas as coisas que acontecem no jogo são fruto do treino, do dia a dia, que eu venho me dedicando bastante, me cuidando, para quando tiver a oportunidade
jogar bem, dar uma alegria diferente para a nação. Wallace, como é que tá o sentimento do grupo, do vestiário, depois do jogo, na virada, do jeito que foi? Um sentimento de muita felicidade, né? Porque foi um grande jogo, uma grande vitória da nossa equipe. A gente trabalhou bastante para conquistar essa vitória, para dar uma tranquilidade para a gente no próximo jogo. Mas claro que a gente vai entrar com a mesma pegada, a mesma garra de ganhar, porque esse daqui é Flamengo. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigado. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde
8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Táchira, ou quase empatamos com o Táchira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Boa tarde, Felipe Luiz, Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa, realmente qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora, desculpa. O futebol brasileiro pode sair mais forte, pode ser mais assistido pelos... Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o tal clube ficaria em que lugar em tal liga, sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Empatou, jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então, nós sempre estamos comparando com os outros. E isso, para mim, é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro, e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque para mim, onde está a elite, estão os melhores, e aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem.